Padre, tem uma pergunta aqui, antes de nós falarmos do seu livro. Antes do livro. Depois eu queria falar com mais demora dele. Tá. Qual é a diferença entre... Quem pergunta é o Ivanildo. Qual é a diferença entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa? Pois é. Na verdade ele perguntou a Igreja Católica Carismática. Vou falar só a Igreja Católica, né? Não, existem também essa questão aí mas vamos deixar só a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. O cristianismo teve dois grandes cismas, duas grandes feridas, que a gente chama de cisma do Oriente e cisma do Ocidente. O cisma do Oriente foi o primeiro. Cisma é divisão, viu, gente? Não é ficar com cisma. Eu vou falar, tô cismado com você hoje. Obrigado, meu tradutor. Aí, o cisma então a divisão entre a Igreja do Oriente e do Ocidente aconteceu em 1054, aparentemente por causa de uma briga, de uma discussão teológica sobre a processão do Espírito. Então, o Oriente acredita que o Espírito Santo procede do Pai pelo Filho. E o Ocidente acredita que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Isso no credo, Niceno Constantino. Teologia das preposições, tá vendo? É pelo ou do. E aí a gente professa no credo o filioque, que significa crer que o Espírito Santo vem pelo... Mas no fundo, é porque o Império Romano caiu, o ocidental estava em frangalhos e o oriental ainda estava forte. Então, na verdade, foi uma divisão muito mais política do que uma divisão propriamente religiosa. O pretexto da divisão foi teológico, que já foi superado por João Paulo II, por outros pontífices, e Bento XVI, inclusive, fez grandes progressos. E agora, com o Papa Francisco, há uma tendência muito grande de voltando a essa sensibilidade colegial, enquanto ele se diz bispo de Roma, e não faz tanta questão de o tempo inteiro ser chamado de Papa. Isso é revolucionário na história do cristianismo. Demais a conta. Porque coloca a visão colegial da Igreja acima de uma visão monárquica, né? E o Papa não é um grande monarca da fé. Que muda tudo, né, Padre? Muda tudo. A interpretação do poder, muda a interpretação da... A missão do Papa é nos confirmar na fé, a mesma de Pedro diante de seus... quando o patriarca de Constantinopla veio após de Francisco, ele chamou: e daí, André? Tudo bem, meu irmão? Ele não se chama André, mas é a cabeça avançadíssima desse nosso Papa, que é uma grande surpresa do Espírito para esse terceiro milênio, né? Que, com uma sutileza, chama para o diálogo, como a gente estava dizendo no bloco anterior, né? Aqueles que há 1000 anos estão separados, mas que não tem grandes problemas de teologia, de liturgia. Praticamente o Concílio Vaticano II é chamado Concílio Ecumênico, porque teve participação da Igreja Oriental. Então aí nós chamamos essa igreja de ortodoxa. Então nós temos a Igreja Católica Ocidental e a Igreja Católica Oriental. Há também expressões da Igreja Católica no Oriente, né? Por exemplo, na Armênia. Um especialista... Esse rito armeno que nós temos no Brasil. Tem a Igreja Armena Ortodoxa e tem a Igreja Armena Católica. Né? Inclusive tem o rito armeno, que é diferente do rito romano. Justamente, que você tem a oportunidade de assistir aqui de vez em quando, né? Canção Nova tem transmissão desse rito. A Igreja do Líbano é católica. Né? É católica, mas de rito armeno. Então o rito é diferente, mas não significa que são irmãos separados. Né? Agora, o segundo cisma, nós sabemos que é o cisma ocidental. A própria Igreja do Ocidente se separou por volta do ano 1500 com a figura de Lutero. Também aí o pretexto teológico e também disciplinar, aquela questão toda das indulgências. Antropológica também, né? A gente já sabe hoje que era muito mais uma questão política do que uma questão... Calvino queria o direito de celebrar missas e o prefeito de Genebra não permitiu. Sabe por quê? Porque ele disse: não, isso vai ficar muito parecido com o cristianismo católico e nós temos que ser diferentes, porque não se queria submissão dos estados modernos aos estados romanos. E aqui a própria questão antropológica, que para Lutero era essencial dentro do contexto do seu pensamento. Se você vai conversar hoje com um protestante, já foi superado também, que é justamente a possibilidade de acreditar que a minha obra contribui no meu processo salvífico, né? Hoje, se você vai dentro dessa nova
digamos, nem é tão mentalidade, mas esse novo jeito de pensar o protestantismo, essa questão antropológica também já foi superada, eles já acreditam nessa possibilidade. Há uma declaração de que o nosso conjunta. esforço faça alguma coisa nesse processo da salvação. Você sabe, Fábio, que há uma declaração conjunta entre a Igreja Luterana e a Igreja Católica sobre a justificação pela fé, que foi o estupim, né? Lutero falava que sola scriptura, sola fide e sola gratia. Vamos deixar o sola escritura de lado, que é só a escritura, que cada um interpreta a escritura do jeito que quer, porque nem os evangélicos acreditam nisso, né? A escritura tem que ser lida dentro do texto, o texto tem que ser lido no contexto. Então a exegese crítica moderna já colocou em crise a sola escritura. Agora, e também a fragmentação das igrejas protestantes se volta contra ela mesma, porque é tão fragmentada que cada cabeça é uma sentença. Justamente. E não é possível viver num relativismo de leitura bíblica desse jeito. Os próprios evangélicos sérios sabem disso, que eu não posso tirar da Bíblia o que eu quero, mas temos que deixar ela fundar a minha igreja de acordo com a minha imagem e semelhança. Com a minha satisfação, né? Só que, vamos pegar só a fé e só a graça, né? Na declaração conjunta, de repente, católicos e luteranos perceberam que estavam dizendo a mesma coisa com palavras diferentes. Por quê? A graça não é exatamente a mesma coisa que a fé, né? A fé é a minha adesão à graça. E isso já é uma obra. Claro. Né? Então, não são as obras humanas que salvam, né? Mas a minha adesão à graça. A salvação é sempre obra da graça. Mas eu preciso aceitar a graça pela fé e depois ser coerente. Porque se eu não for coerente com a fé que eu professo e com a graça que eu acolho em mim, então eu sou uma desgraça, né? Eu não posso dizer que tenho graça. É aquilo que Tiago diz: mostra-me a tua fé com as tuas obras, que com as minhas obras eu vou te mostrar a minha fé. É essa experiência de fé que perpassa toda a praxis cristã, que contribui para que nós possamos viver. É interessante, Padre, porque quando a gente fala de salvação, muitas vezes nós nos limitamos a um conceito escatológico, né? Só depois da morte. Justamente, tem uma dimensão de salvação hoje. O cristianismo me salva hoje. Por quê? Porque ele me proporciona felicidade, realização, né? Eu não sou um cristão que fico vivendo aqui com tanto sofrimento para depois ser feliz na eternidade. Não. Agora, nesse sentido, Fábio, a teologia da prosperidade professada por certas correntes de franquia religiosa da fé, pseudo-pentecostais, pseudo-evangélicas, que vendem a fé loteada, que estão loteando cada o céu. Cada dia apresenta uma novidade. Né? Passa na porta. Esse tipo de pseudo-protestantismo é a reedição, revista e piorada de tudo que Lutero criticou na Igreja Católica. É verdade, né? É verdade. É horrível. Padre, no domingo nós pregávamos sobre isso. Que existe hoje uma maneira pagã de ser cristão que está sendo socializada, né? E que está crescendo entre nós. Um jeito pagão de pensar e como se fosse cristão. Um jeito pagão de viver como se fosse cristão. Um jeito de pensar que é pagão, mas está com uma cobertura de cristianismo. Igual um bolo, né? Igual um bolo. O Papa Francisco toca nesse ponto assim de maneira cirúrgica, né? O tempo inteiro. Né? Não simular. Você não está fantasiado de cristão. Você é cristão. E mesmo no momento em que ele tem coragem de tocar nas feridas da igreja, é justamente para retomar o direito de viver esse cristianismo com coerência, com clareza, porque eu acho que é isso que vai contaminar o mundo, que vai contagiar. No sentido de o mundo reconhecer que dentro do contexto eclesiástico há uma honestidade sendo buscada. O ateísmo nós é que geramos no momento que não somos honestos. É a cultura do encontro, a cultura do diálogo. Jesus Cristo é o diálogo em pessoa. Né? A vida inteira dele foi dialogar. O nosso primeiro bloco desse programa foi o tempo inteiro falar disso. E o Papa fez isso de maneira exemplar na Jornada Mundial da Juventude. Ninguém segurou ele. No final, os seguranças estavam tranquilos, eu que estava lá, você estava lá também. A gente via que aqueles seguranças que estavam ansiosos no início, no final ele pôs ordem na casa. A Jornada Mundial da Juventude teve o ritmo de Francisco. Foi mesmo. E o ritmo foi o ritmo do encontro. Fábio, você cantou, eu cantei. Nós sabemos o quanto tivemos que nos preparar para isso. Tudo o que era macro ficou irrelevante. Foi mesmo. Tudo ficou irrelevante. Tudo que custou muito acabou desaparecendo.
e tudo que era micro, o que era interpessoal, olho no olho, até inesperado, como aquele encontro do Papa com o menino Natan, né? Essas coisas realmente ganharam o mundo, né? Ganharam o mundo. E para mim o Papa ensina com isso que a cultura do encontro consiste na atitude de sair de si e ir até o outro. Pode ser dentro de casa, pode ser com a esposa, pode ser num supermercado, aonde for, essa cultura vai acontecer. Nós dois aqui agora, né? É a cultura do encontro. Ou nós nos abrimos para essa dimensão missionária de sair de mim e ir ao outro, ou eu vou dizer que sou missionário e tenho que ir para o Congo para continuar ensimesmado lá no Congo. É verdade. Vou montar meu quarto, vou fazer as coisas do meu jeito, não saio, não conheço ninguém. Volto para o Brasil e digo para todo mundo, fui missionário no Congo, trago um monte de souvenir do Congo e fiz uma fantasia missionária, achei que fui missionário, mas na verdade eu fiquei dentro de mim, fiquei encasuado. Por falar em encontro, Chamados a Cantar a Fé, que é um novo livro. Esse livro aqui que eu te dei de presente, dei de presente e te tomei lá na jornada, né? Esse livro aqui é um encontro entre o Padre Zezinho e eu, que aliás essa semana, para quem sempre entra no meu blog aí na Canção Nova, eu sempre estou dando notícias, mas agora ao vivo e a cores, ele está de novo em casa essa semana, voltou depois de quase um mês, né, gente? Quase um mês hospitalizado, né? Sabe, o Padre Zezinho tem alguns problemas de saúde, entre eles a diabetes, ou o diabetes, como que é? O diabetes? O diabetes. O diabetes? Acho que os dois, né? O diabetes? O. E ele tem também ainda a repercussão do AVC, que teve em setembro do ano passado. Então, o remédio para o AVC não combina com o diabetes e com outros pequenos problemas. Como diz meu amigo, o lençol é curto, né? Exatamente. Puxa de um lado, descobre do outro. Aí os médicos, como ele começou a ter retenção urinária, hemorragia, então, aí os médicos chamaram ele para o hospital para tentar encontrar a dose certa. O que é equilíbrio vital, né? Tudo nessa vida é o equilíbrio. E aí hoje eu falei, Padre Zezinho, tudo bem? Ele disse, não. Eu falei, fiquei assustado, falei, como não? Não consigo acertar. Eu falei, os remédios? Não, o meu iPhone que caiu na água. Você acredita que ele está desesperado? Eu levei um tempo para convencer ele a mudar para o iPhone. Ele já deve ter quebrado uns 3, né? Porque sem jeito mandou lembrança. Não vamos falar mal. Vamos falar bem do Padre Zezinho. Não me induza ao pecado. O Padre Zezinho, ele me mostrar como é que funcionava uma coisa, como ele começava a puxar os cabos, em pouco tempo estava tudo quebrado, só na tentativa de colocar e tirar os cabos do aparelho. Não, tadinho, bom, deixa eu falar, não vou contar o que aconteceu com o iPhone, mas não está funcionando, ele apaga, o iPhone dele apaga. Padre Zezinho, e todos nós que assistimos, e todos nós que fazemos parte do Direção Espiritual, estamos unidos ao Senhor em oração para que se recupere logo, porque eu sei que mesmo esse período é um vulcão, Fábio. não para de produzir, graças a Deus. A cabeça do Padre Zezinho tem 40 anos, num corpo de 72. É impressionante, mesmo com as dificuldades que a doença bate, né? Mas hoje ele já bateu no meu quarto, eu pensei que ia falar da doença, não, ele estava falando de ideias que nós temos, projetos. Eu me lembro quando vivi com ele, todo dia ele tinha um projeto novo, sonhando sempre. Mas é assim que a gente vive. Coisas grandes. O Padre Honório Link, você lembra do Padre Honório Link? Lembro demais. 92 anos, padre que está lá em Taubaté, nós temos os idosos ali, cuidamos deles. 92 anos, fez transplante de córnea. Semana passada. Com 92. 92 anos. Ainda quer ver o mundo ainda. Eu falei, mas para que, Padre Honório? Vai viajar. Não, ele falou que quer fazer pastoral. Porque ele precisa fazer pastoral, 92 anos, Tem sentido a vida, o Victor Frankl fala tanto, né? Atribuindo isso. Então, Padre Zezinho e eu escrevemos esse livro diferente, né? Que é pela editora Santuário, Chamados a Cantar a Fé. Essa parte aqui é prateado porque são os meus 25 anos dedicados à canção religiosa. Né? É tudo que eu aprendi e gostaria de passar para as pessoas. E virando assim, tenho 50 anos do Padre Zezinho, por isso é dourado. Então a gente escreveu 2 livros dialogando, ficamos 2 anos dialogando sobre esses temas. Né? Como a música pode contribuir para uma nova evangelização e essa cultura do encontro. E a gente chegou à conclusão de que ele tem as ideias dele, eu tenho as minhas, muitas coincidem, mas nós temos também ideias muito próprias. Então, ao invés de escrever um livro juntos, né, nós escrevemos, ele escreveu a parte dele e eu escrevi a minha parte. Aí o livro vai... E pode começar por qualquer uma das partes? Qualquer lado.
Inclusive, você pode comprar o livro, compra 2 por 1. Entendi. Quando chega na metade, então tem uma pequena biografia dele, né, e minha. Se você está lendo a minha parte, então eu estou aqui de pé. Se você estiver lendo a parte dele, é assim. Para quem não sabe, Padre Joãozinho, Padre Zezinho é o grande colaborador, né, da música religiosa, compôs uma canção para cada tema, mas o Padre Joãozinho é dessa nova safra de cantores, todo mundo passou pelo seu incentivo, pela sua motivação, né? Você foi um grande Esses dias tivemos um né? encontro, dia 13 de agosto, a gente reuniu, até a convite do Padre Zezinho, uns 30 cantores referenciais da Igreja Católica, apenas para conversar. Podiam ser 300, a gente escolheu 30, né? Que estavam mais ali. O Padre Zezinho estava no hospital, participou via internet, deu a mensagem dele, e aí olhando para aquelas pessoas eu percebi assim, como é importante a gente estar presente na vida das pessoas, mas como é importante você saber a hora de sumir, né? É a pedagogia da presença, mas também a pedagogia da ausência. Como é importante você estar na hora certa, do jeito certo na vida da pessoa, e de repente a pessoa, o que ela mais precisa de você é a sua ausência. Há pais que percebem isso, né? Eu sou um ex-diretor de faculdade, né? Talvez o novo diretor, o que ele mais precise de mim não são conselhos, mas seja que eu realmente não interfira. Que ele deixe fazer o trabalho, né? Ontem alguém me perguntou, o que você acha disso na nova direção? Eu falei, que nova direção? Tem nova direção? Brincando com a pessoa. Ele falou, como assim? Eu falei, eu preciso da pedagogia da ausência. Bento XVI, com Francisco vai lá conversar com ele quando precisa. Mas não é o Bento que chega lá para o Francisco e diz, você falou isso na homilia, pode ser que isso provoque não sei o quê. Certamente, há certos pontos de atrito, não é? De visão diferente. De visão diferente, mas não divisão. Com certeza. Mas essa perspectiva, padre, o senhor pode ter certeza que o senhor exerce bem, né? Tive a oportunidade de viver muito tempo ao seu lado, de ser muito promovido por você. Sou muito grato a Deus, porque os meus caminhos, muitos foram escolhidos ao seu lado, e eu fico muito grato por ter você na minha vida como um referencial, como alguém que me motivou muito a ser melhor, e poder estar aqui hoje com você, para mim é uma grande alegria. Muito obrigado mesmo, viu? Para mim é uma alegria, sabe, Fábio, quando eu vejo pessoas como você. Eu estava olhando o Valmir Alencar, estava lá naquele encontro. Eu lembro quando eu conheci o Valmir, esquisito, pela primeira vez. Esquisitíssimo, eu me lembro dele também. E é um gênio, um gênio, um dos maiores gênios da composição católica no Brasil. Todo gênio é esquisito, né? Eu não sou gênio. Aquele jeito muito... O Valmir tinha um jeito, você não se sabia se ele estava contrariado, se não... Você sabe, eu vou contar uma história do que foi uma clausura lá. Você não podia ir, você foi convidado. Não podia ir lá, mas eu vou te contar. Como não tem ninguém ouvindo... Não tem ninguém sabendo. Não tem ninguém ouvindo. Uma pessoa chegou e falou lá dentro daquele encontro, eu quero aqui agradecer ao Valmir, porque eu estava na pior e ele me ajudou. Financeiramente, sem ninguém saber. Aí um outro disse assim, ele me ajudou também. Aí o outro, ele me ajudou também. O Valmir sempre generoso, estava na pendura. Nunca tinha dinheiro para nada. O Valmir nasceu pobre, viveu pobre. Mas a vida deu muitas oportunidades, o talento dele é muito grande. Mas eu estou falando do Valmir, mas eu poderia falar da Ziza, eu poderia falar do Luiz do Recado, eu poderia falar dos irmãos gêmeos, o Dom, o Fred e o Márcio, cada um do seu estilo, parecidos no corpo, mas cada um com uma identidade diferente na música e na política, né? O Nelsinho estava lá, o Emanuel aqui da nova safra da Canção Nova, que vem com tanta força, né? Essa adoração e vida, todos estávamos lá e era bonito ver que todo mundo falava do Padre Jonas. Quando falaram o Padre Zezinho, foi o referencial, né? Acho que para todos nós, né, padre? O Padre Zezinho, ele revolucionou a maneira de fazer a música. Foi ele que nos ensinou a fazer a música catequética, a falar das verdades de fé, cantando, né? E a nossa eterna gratidão a ele por ter aberto as portas e hoje por continuar sendo para nós
um exemplo a ser seguido. Muito obrigado, viu? Obrigado pela sua presença. Volte sempre. Estamos aí. Deus abençoe a todos. Obrigado a você que esteve conosco, que nos acompanhou no programa Direção Espiritual. Pedir que Deus derrame sobre todos nós a sua bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre nós, sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Na semana que vem, se Deus quiser.